Quando eu leio para você o texto de Mefibosete em 2 Samuel, capítulo de número 9, Deus me deu esse texto agora à tarde, enquanto eu estava aqui na igreja terminando de ajeitar algumas coisas. E quando o Espírito Santo falou comigo nesse texto, eu senti um impacto muito grande da parte do Espírito Santo. Porque Mefibosete é um caso muito realista, muito odierno. A Bíblia diz que Mefibosete, quando ainda era muito pequeno, Saul, seu avô, vai para a peleja, e lá ele morre. Jonatas também morre, seu pai. E a notícia que chega no palácio é: Davi está vindo para governar. Saul, seu avô, morreu, e todos aqui no palácio irão morrer. Porque era comum, quando alguém ia assumir o reino, matar toda a linhagem que havia, por conta do medo de alguém suceder ou tentar tomar o trono por direito. E a Bíblia Sagrada diz que quando a notícia chega no palácio, a ama, a cuidadora de Mefibosete, pega a criança com menos de 5 anos de idade e sai desesperada correndo. E quando ela sai correndo, diz o texto que ela trupica, ela tem um tombo, e ela está com a criança no colo. E quando a criança cai, a criança quebra as 2 pernas. E eu estou falando de um tempo em que a medicina não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Eu estou falando de um tempo em que a medicina não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Esta criança cresceu, e cresceu com as 2 pernas aleijadas. Ela não se movimentava, ela tinha dificuldade de se locomover. E aí eles vão para um lugar chamado Lodebar. Lodebar é terra de esquecimento. Esse é o nome, Lodebar, terra das pessoas esquecidas. A Bíblia diz que Mefibosete cresce nesse lugar, todo dia ouvindo a mesma mensagem subliminar. Cuidado com as mensagens que são passadas para você. Eu sempre tenho dito isso, nós precisamos entender que toda mensagem passada, por mais que você não entenda ela hoje, mas ela fica gravada no seu subconsciente, e vai fazer lá na frente você ter sérios problemas. A mensagem subliminar que Mefibosete tem todo dia é: você mora na terra dos esquecidos, você mora numa terra em que ninguém se lembra de você. Você era filho de príncipe, neto de rei, mas hoje não é ninguém. E Mefibosete cresce, se torna um homem. Alguns anos depois, a Bíblia Sagrada diz que Davi assume o reino de Israel. E quando Davi assume o reino de Israel, Davi havia construído algumas coisas já. E Davi olha para a situação e diz assim: eu já fiz muita coisa, mas eu me lembro de um pacto que eu fiz com meu amigo Jonatas. O pacto era: se Davi morresse, Jonatas cuidaria da família de Davi. Se Jonatas morresse, Davi cuidaria da família de Jonatas. Essa era a aliança que os dois haviam feito. Mas a Bíblia Sagrada diz que Davi, passado alguns anos, se lembra da aliança que foi feita com Jonatas. Com quem que Davi fez uma aliança? Mefibosete é filho de Jonatas. Mas Davi não sabe da existência de Mefibosete. Ele chama um dos filhos, ou um dos servos, Ziba, e pergunta para Ziba: me dá uma informação. Você sabe se ainda existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Esta mensagem que eu vou pregar hoje é apenas uma abertura do que nós vamos ministrar, porque cada semana eu vou ministrar uma área específica. Mas hoje eu quero falar com você que muralhas precisam ser derribadas para que outras muralhas sejam construídas. Existem muros que são impedimento, existem muros que são segurança, e cabe a nós tomarmos a decisão em qual desses muros nós estaremos, em qual desses nós precisaremos mexer, em qual estrutura nós vamos precisar reorganizar, para que Deus possa realizar todo o propósito dele sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Ziba olha para Davi, imagino eu que com muito medo. Por quê, pastor? Porque era comum com que sucessores de um rei
matasse a família daquele que havia antecedido ele. Mas Ziba olha e diz assim: meu senhor, eu conheço o moço. Quem é ele? Ele se chama Mefibosete, filho de Jonatas. Davi diz: e por que ninguém nunca me contou isso? Estou parafraseando o texto. É provável que a resposta tenha sido a mesma. Nós tínhamos medo de que o Senhor mandasse matar Mefibosete. Ele disse: não, traga Mefibosete para a minha presença, porque eu quero usar de benevolência com ele. Olha para quem está perto de você e diga assim: isso Jesus já fez. Ele já te trouxe para perto. Mas pode ser que alguma muralha ainda esteja impedindo a ação completa de Deus sobre a sua vida. Perceba uma coisa, quantos estão com a Bíblia aí? Eu gosto de pregar com Bíblia aberta, tá bom? Vamos lá. O verso de número 6 diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. Davi olha para Mefibosete, verso 7, diz assim: ó, não tenha medo. Quantas Bíblias tem aí? Abre lá comigo lá, 2 Samuel capítulo 9, vamos, eu gosto de participação, eu não gosto de pregar sozinho, irmão, fico preocupado. Por mais que eu esteja te vendo, parece que eu estou sozinho. Participe comigo, vamos lá. Verso 7. Olha o que Davi diz: não temas, a versão da Loíse. A minha versão: não tenha medo. A maioria das versões vai estar: não temas. Davi está querendo proporcionar para Mefibosete uma vida diferente. Davi está querendo proporcionar para Mefibosete uma nova história. Davi está querendo proporcionar para Mefibosete uma nova vida, um novo tempo, um novo ciclo. Mas quando isso vai acontecer, Davi entende pela ação de Mefibosete que Mefibosete tem medo. Olha para quem está do seu lado e diga: com medo ninguém vive novo. Ninguém vive o novo. Diga: com medo ninguém vive o novo. Você sempre vai ver na Bíblia Deus se manifestando para alguém, dizendo: eu quero fazer algo na sua vida. Josué capítulo 1, quem lembra? Josué, eu quero fazer você chegar na terra prometida com esse povo. Mas é o seguinte: larga de ter medo, pare de ter medo, não temas, não tenha medo, porque o medo é inibidor de promessas da parte de Deus. Mefibosete está recebendo uma proposta inconfundível. Olhe bem, Mefibosete mora na terra do esquecimento, na terra de Lodebar. O rei manda trazer ele até a sua presença. E quando ele chega diante da presença do rei, a primeira coisa que ele faz, se prostra. Ele está certo ou errado? Está certo, é o rei. Aí ele responde assim: eu sou o teu servo. Está certo ou está errado? Está certo. Mas onde é que Davi descobre que ele está com medo? Porque Davi entende que por mais de 20 anos Mefibosete não veio para requerer o que era direito seu. Ah, tem alguém entendendo? Eu acho que tem alguém entendendo. Durante 20 anos ele prefere ficar na terra de ninguém, enquanto ele tinha direito de ir diante da presença do rei e requerer o que era direito seu. Eu acho que tem alguém entendendo nesta noite. O rei já nos mandou trazer para a sua presença.
o rei já nos chamou para a presença dele. Para você que não entendeu ainda, na antiga aliança, ninguém entrava na presença de Deus. Repito, ninguém, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer um sacrifício em expiação pelo povo. Uma vez por ano, a presença de Deus era chamado de Santo dos Santos. A arca do concerto estava ali, o Senhor estava presente ali através da arca, a vara de Arão dentro que havia florescido, as tábuas da lei. Só que ninguém passava do lugar santo durante o restante do ano. O sumo sacerdote entrava lá, mas ele tinha que fazer todo um ritual de purificação. Mas de repente o rei apareceu no Novo Testamento. Lá em Isaías capítulo 9 diz assim, ó, um rei se nos deu, e o seu reino será governado com justiça. 33 anos de idade, Jesus vai para a cruz do Calvário. E quando Jesus vai para a cruz do Calvário, ele repete uma frase, que esta frase é impactante. Se nós tivéssemos noção do impacto que essa frase tem, nós mudaríamos a nossa forma de pensar a respeito do Senhor. Ele grita bem alto: Pai, está tudo consumado. E quando ele faz isso, 3 coisas acontecem. O sol das 3 horas da tarde se esconde e se torna noite. Segundo, a terra treme e há um terremoto na terra. Terceiro, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, e Jesus está dizendo: o acesso ao rei, o acesso à presença de Deus já está liberado, já está garantido, agora é com você. Paulo escreve à igreja, ou o escritor aos Hebreus, melhor dizendo, escreve a esse povo, a essa igreja, e faz uma declaração linda. Ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça. Cheguemos como? Então não é para chegar com medo. É confiança ou é medo que é para nós chegarmos? Deus me fez uma promessa que eu seria pregador, irmã Maria, aos 8 anos de idade. Deus usa uma irmã, coloca a mão sobre minha cabeça e diz: filho, eu vou te levantar para ser um pregador da minha palavra. Até aí tudo bem, mas eu era gago e crônico, acometido de uma gagueira crônica pela medicina. A medicina dizia: nunca esse menino vai ter cura. Eu não tinha amigos na escola porque eu não conseguia falar. Eu tinha dificuldade de falar 3 palavras em 1 minuto. Mas Deus me deu uma palavra, Deus me fez uma promessa, Deus disse que eu seria um pregador da sua palavra. E eu entendi que o reino, o acesso ao rei já estava aberto. Agora cabe a mim tomar a decisão de chegar diante da presença do rei e dizer: eu tenho legalidade de exigir aquilo que o Senhor me deu garantia de que eu seria. Já está na hora de nós começarmos a romper com medo. As muralhas do medo vai ter que cair por terra, porque Deus tem algo extraordinário para nós, e nós precisamos nos empoderar disso. O medo, ele é inibidor de promessa de Deus. Enquanto você estiver se lamentando como Josué a morte de Moisés, Deus vai estar dizendo: o caminho já está aberto para conquistar a terra prometida. Está fazendo o quê? Reaja.
O que Deus está dizendo através do rei Davi para Mefibosete é: você tem direito. Você poderia ter usado o seu direito, mas preferiu ficar escondido lá em Lodebar, quietinho, de braço cruzado, dizendo que ninguém saiba quem eu sou. Deus está dizendo para você, em nome de Jesus Cristo: aparece. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades, Deus te deu uma promessa. Para, em nome de Jesus, de ter medo e assuma o que Deus tem para você. Só vai ser construído algo novo quando o antigo for destruído. E a muralha do medo é um impedimento para a ação do Espírito Santo. A muralha do medo é um impedimento para a promessa de Deus se cumprir. A muralha do medo é um impedimento para a ação do Espírito Santo no cumprimento da promessa. Às vezes Deus te fez uma promessa, às vezes Deus já falou com você, às vezes Deus já usou pessoas para ministrar sobre a sua vida, mas o medo não deixa você sair de dentro desse muro. Esse muro chamado medo te tranca. Esse muro chamado medo deixa você isolado, enquanto a promessa está para o lado de fora dizendo: eu estou, me usa, usufrua do direito. Como é que Davi entende que Mefibosete tem medo? 20 anos ele preferiu ficar escondido. 20 anos ele preferiu ficar escondido, excluso, e tendo um direito, irmã Maria. Ele não precisava chegar diante da presença de Davi pedindo a Davi o reino, mas ele tinha direito de requerer a terra dos seus pais. Era lei no Oriente. Ele tinha direito de chegar em Davi e dizer: meu senhor, meu pai Jonatas deixou terras, deixou propriedades, e eu queria usufruir do que é da minha família, mas por causa do medo, irmã Maria, ele passou 20 anos escondido. Será que o problema está sendo realmente Deus ou nós? Será que o problema está em Deus ou em nós? Porque nós usamos um texto demasiadamente errado. Tudo tem um tempo determinado, mas o tempo determinado não te inibe de agir. Ele não te proíbe de fazer, porque enquanto Deus não estabeleceu o tempo do cumprimento, você está estabelecendo o tempo do desenvolvimento, do crescimento, do aprendizado. Demorei 10 anos, irmã Maria, desde que a promessa de ser um pregador seria cumprida, porque eu comecei a pregar aos 18 anos de idade. Mas isso não inibiu, isso não me impediu de desenvolver aquilo que já Deus havia dito que eu ia fazer. Sabe qual que eram as brincadeiras que eu fazia com meus primos, Viviane? Coutinho. Os meus primos corriam de mim. Meus primos não gostavam de ficar perto de mim. Um queria brincar de esconde-esconde, outro queria brincar de bandeirinha estourou, e eu queria brincar de Coutinho, porque eu queria desenvolver a promessa que Deus tinha feito para a minha vida. Quem era o pregador do Coutinho? Quem era o tocador de violão do Coutinho? E sabe como é que era o meu violão? Eu vou te falar, comprei meu primeiro violão com 14 anos de idade. Meu violão era uma lata de Baygon, quem lembra? Aquelas latinhas quadradas. Eu furava no meio, colocava uma madeira, colocava os trastes, esticava linhas de anzol de numeração diferente. Foi meu primeiro instrumento musical. Comecei a trabalhar, meu primeiro salário, que eu peguei com 14 anos de idade, de uma farmácia que eu comecei a trabalhar, investi todo ele. O salário na época era R$153, eu paguei 150 no meu violão, porque eu disse: Deus tem uma promessa para a minha vida, e ninguém vai impedir o que Deus tem para a minha vida. Deus falou que eu vou ser, e ninguém vai impedir isso, em nome de Jesus. O medo é inibidor de promessa de Deus.
Às vezes por causa do medo nós permanecemos no mesmo lugar, enquanto Deus está dizendo: o caminho está livre, o caminho está aberto para você trilhar e aproveitar tudo que eu tenho para a sua vida. Davi está entendendo isso em Mefibosete. Davi olha para Mefibosete e diz, verso de número 7: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Agora eu imagino Mefibosete olhando para trás e dizendo: quanto tempo eu perdi? Olha a palavra do rei: você vai comer na minha, e eu vou te dizer que era do seu avô. Isso aqui é extraordinário, irmão. Eu imagino Davi olhando, Jonatas olhando, Mefibosete olhando para trás e dizendo: meu pai Jonatas poderia ter me preparado para isso. Meu avô poderia ter me preparado para isso. Quanto tempo eu perdi por causa do medo. Não tenha que um dia ter que fazer isso. Não tenha que um dia olhar para trás e dizer: quanto tempo eu perdi por causa do medo. Quanto tempo eu perdi por causa do medo. Onde eu poderia estar hoje? Eu preguei uma mensagem, está no meu canal no YouTube: onde você estaria se não fosse o medo? Há 8 meses atrás, 10 meses atrás, eu preguei essa mensagem: onde você estaria se não fosse o medo? E eu falei sobre Pedro e os outros 11 apóstolos. São 12 que estão no barco. Quem sai para andar sobre a água? 1. E todo mundo vai ter que contar a história de quem andou sobre. Eu também sou discípulo de Jesus, mas quem andou sobre as águas foi Pedro. Eu estava lá no dia da tempestade, mas quem andou sobre as águas foi Pedro. Eu estava lá e vi Jesus andando, mas eu vi Pedro andando também. Vão ter que contar a história dos outros. Vão ter que contar histórias alheias. Por causa do... Olha para quem está do seu lado e diga assim: cuidado. O medo pode te impedir de viver o melhor de Deus. Será que você está entendendo? Imagina agora a mente de Mefibosete viajando no tempo e dizendo: meu Deus, meu aniversário de 15 anos poderia ter sido diferente. Imagina Mefibosete voltando no tempo, na memória, dizendo: o nascimento do meu filho poderia ter sido diferente. Meu filho nasceu lá em Lodebar, sem recurso algum, por causa do medo que eu tinha de requerer aquilo que era direito meu. Muralhas vão ser derribadas para que Deus possa construir novos acessos, para que possa te dar novos recursos. Muralhas têm que ser destruídas para que Deus possa colocar algo novo na tua mão, porque senão você não vai conseguir alcançar resultados. Você precisa entender isso em nome de Jesus. O medo é inibidor da promessa de Deus. Eu posso continuar? Mesmo? Tá bom. Vem mais aí. Verso 8 diz: Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como? Meu Deus. Quem é que disse que ele parecia com um cão morto? Foi o rei? Quem foi? O problema não era como o rei via ele, era como ele se via. Fazia toda a diferença. O rei está dizendo: se eu não destruir essa mentalidade de identidade distorcida, você não vai poder viver o que eu tenho para você.
não é o rei Davi que o vê como um cão morto, é o próprio Mefiboshete. Às vezes, pelo fato de nos vermos diferente da forma com que Deus nos vê, nos impede de acessar recursos, nos impede de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Porque enquanto todos me viam como um gago, eu me via como um pregador. Eu não me enxergava como alguém impossibilitado de ser um pregador, irmã Maria. Ele sim. E é o que eu penso ao meu respeito que determina onde eu vou chegar. A Bíblia diz que Moisés envia 12 espias quando eles chegam diante de Jericó. E quando eles passam 40 dias espiando a terra, 10 deles voltam. Olha o tanto que isso aqui é importante. 10 deles voltam dizendo: o problema somos nós. E alguém pergunta por quê? E ele diz: porque nós somos como gafanhoto aos olhos daquele povo. Não foram os moradores de Jericó que disseram: vocês não são nada. Pelo contrário, os moradores de Jericó estavam com medo daquele povo que tinha 40 anos de história da mão de um Deus vivo sobre a vida deles. Aquele povo que estava 40 dias, melhor dizendo, com a mão de Deus sobre a vida deles. A Bíblia Sagrada diz que por causa da mentalidade desse povo, só 2, Josué e Caleb, voltam dizendo: Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos entregar, vai nos entregar aquela terra, Deus vai colocar na nossa mão aquilo que Ele prometeu. Mas 10 voltam dizendo: não vai dar certo, vamos voltar para o Egito, vamos levantar outro líder entre nós, vamos voltar para lá, porque lá ser escravo é melhor do que ser dono da nossa própria terra. E a Bíblia Sagrada diz que Deus se ira com a autoimagem distorcida que eles criam sobre si mesmo, e diz: vocês vão ficar 40 anos agora no deserto perambulando, porque vocês duvidaram de mim. Eu disse para você que quando nós olhamos para nós mesmos, e nos sentimos inferiores àquilo que Deus já disse que eu sou, eu não estou atacando a minha imagem, eu estou atacando a imagem de Deus. Porque Deus disse que nós seríamos o quê? Então quando eu digo que eu não presto, eu estou fazendo o quê? Eu estou atacando quem? Quando eu digo que eu não dou conta, eu estou atacando quem? Quando eu digo que eu não posso, eu estou atacando quem? Isso aqui não é autoconfirmação não, isso aqui, pelo amor de Deus, é Bíblia, é a palavra de Deus dizendo: você pode, você foi chamado para fazer. Chega diante da presença do Senhor com confiança, entra diante da presença do Rei dizendo: eu tenho direito, eu recebi o direito, é meu, é herança minha. Cheguemos pois com confiança diante, para quê? Alcancemos em tempo oportuno aquilo que Deus tem para mim. Para que alcancemos em tempo o quê? Oportuno vem de quê, irmão? De oportunidade. Eu vou perguntar de novo, agora você já sabe. Oportuno vem de quê? De oportunidade. Então qual que é o tempo oportuno? É oportunidade. Deus está te dando oportunidades de alcançar aquilo que Ele tem para a sua, de tomar posse daquilo que Ele tem para a sua. Não deixa o muro, não deixa esse muro da autoimagem negativa te impedir de acessar o que Deus já te deu direito. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz assim: nós somos filhos, e como filhos nós somos herdeiros. Eu brinquei esses dias aqui: quem é que não ficaria alegre com uma ligação do Silvio Santos? Eu quero te reconhecer como filho e te adotar, para que você tenha a herança de tudo aquilo que é meu. Você ia rolar no chão, pular para cima, fazer estrelinha, mortal, e depois ia ligar para toda a família dizendo: o Silvio Santos me adotou e eu vou ter direito na herança dele. E Deus já fez isso por nós. Paulo diz aos Romanos: nós somos filhos, e como filhos nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele está dizendo: tudo que Cristo tem direito, você tem direito também. Irmão,
Já está na hora de nós abraçarmos a oportunidade. Já está na hora de nós tomarmos em nossa mão posse daquilo que Deus já nos deu. E parar de ficar olhando para a circunstância e dizendo: não dou conta, eu não posso, eu não sou ninguém, não vai ter jeito para mim, isso é muito para mim. Não é não. Se Deus deu a oportunidade, Ele vai te dar a capacidade. Se Deus te deu a oportunidade, Ele vai te dar sabedoria. Se Deus te deu a oportunidade, Ele vai te dar inteligência. Se Deus te deu a oportunidade, Ele vai te dar habilidade. Diga: o tempo oportuno é hoje. Se a oportunidade chegar, abrace ela em nome de Jesus. Não deixe uma autoimagem contrária desfazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus está dizendo para você hoje: não é como você se vê, é como eu te vejo. Mas a forma como você se vê te impede de vir. Não é Deus que não faz, não é Deus que não dá, porque Deus já te viu como filho, e como filho você é herdeiro. Agora, como você se vê impede você de ter acesso. Eu chego lá na casa da Edileuza. Edileuza me chama para sentar no sofá da casa dela. Daqui a pouco eu levanto e vou lá na geladeira e abro. Pego uma garrafa de água, tomo água, volto e sento de novo. Daqui a pouco a Edileuza está assistindo uma programação e eu pego o controle e mudo de canal. O que a Edileuza vai falar sobre mim? Mal educado, para frente, irreverente, e todos os outros títulos eu vou ter. Mas eu estou lá na casa da Edileuza. A Rafaela também. A Rafaela levanta, vai na geladeira, toma água, volta, pega o controle e muda de canal a televisão. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque ela é filha. Ela tem gente que já entendeu. Você tem liberdade. Você já tem a liberdade de chegar diante do Pai e dizer: Deus, o Senhor disse para mim, o Senhor fez uma promessa na minha vida. Tem um livro que eu indiquei aqui há poucos dias, e uma pessoa estava assistindo pela internet o culto e mandou mensagem: pastor, eu ouvi, mas eu esqueci o nome do livro. Oração, como usar as palavras certas. Como é que eu uso as palavras certas numa oração, pastor? Tem que ser decorada? Não, tem que ser a palavra, porque a palavra é o código. A palavra é o código. A palavra é o estatuto dos céus, dizendo para mim: eu posso usá-la para chegar com confiança diante do trono da graça. Eu vou terminar. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? É como ele se vê, não é como Davi o vê. Se vê define muito como ele vai chegar diante da presença do rei. Como ele se vê determina como ele vai chegar diante da presença do rei. Como nós nos vemos define muito como nós vamos chegar diante da presença de Deus. Tem uma mulher que eu acho sensacional. Quem lembra da história da mulher Cirofenícia? Meu Deus, que lindo que é aquilo. A mulher não tem direito algum, Edileuza, mas ela é tão consciente da falta de direito que ela tem, que quando ela chega aos pés de Jesus e prostra, diz: ajuda minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus olha para ela e diz assim: eu não posso tirar comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aquilo para a nossa mentalidade ocidental, irmão, seria um confronto tão grande, que a gente ia xingar Jesus de tudo quanto é nome. Se fosse o brasileiro ia ser pior ainda. Você já viu pegadinha de americano? Eles riem e batem nas costas. O brasileiro sai no murro, na porrada, na rasteira. Irmão, nunca vi um negócio desse, irmão. Acho que é cultural, né? A cultura brasileira é tremenda. Se é que no Brasil Jesus levava um pescotapa, levava um xingão, levava um... Mas aquela mulher tem consciência de que ela realmente não tem direito. Mas mesmo que ela não tenha direito, ela usa a legalidade para chegar diante de Jesus e diz: eu sei
que o Senhor não pode tirar pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas eu também sei de uma coisa: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Sabe o que ela está dizendo? É suficiente as migalhas que o Senhor tem para a minha vida, para mudar a minha história. Jesus olha e diz: mulher, nem Israel vi tanta fé, levanta, vai embora, a sua filha já está curada. É como você se vê, não é como Deus te vê. Ah, porque Deus já me viu, Deus já fez uma promessa. Mas como você se vê determina o acesso que você tem, determina como você chega para requerer aquilo que é teu já. Deus já te entregou, Deus já te deu, mas para requerer aquilo que você tem que ter uma imagem positiva. Quem eu sou? Filho de Deus. Quem eu sou? Herdeiro. Quem eu sou? Co-herdeiro com Jesus. Quem eu sou? Filho da promessa. E aí, diante de tudo isso, eu chego com legalidade. A Rafaela pode fazer o que eu falei na casa da mãe dela, eu não, porque ela tem legali, mas ela é consciente disso. Ela é consciente da legalidade que ela tem, senão ela também não poderia fazer isso. Quem está entendendo?